Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Mais 4, Protagonismo e Carreira. Eu gostaria hoje de te convidar para ir comigo até o final, para que a gente possa junto aí entender alguns aspectos da carreira, como que a gente pode colocar isso na prática, como que a gente pode ser o protagonista da nossa história, da nossa carreira, da nossa vida. E, sobretudo, pensando na carreira, indo muito além da universidade, dos títulos, dos diplomas. E isso você vai entender a partir do momento em que você seguir comigo até o final. Mas antes, eu queria te contar a história de uma pessoa chamada Abigail. Ela é uma jovem de 28 anos, ela é solteira, ela estuda, ela trabalha, mas ela se sente muito cansada, ela ganha pouco e ela não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, ela não tem tempo para fazer o que ela gosta. Quando ela pensa em se divertir, ela já está tão cansada que ela desiste, ou então ela começa a ver um filme e ela dorme porque ela está tão cansada que ela não consegue curtir o filme. Ou ela vai ler um livro que ela gosta e ela tem que ler 1000 vezes a mesma página porque ela não consegue se concentrar. E na verdade a Abigail ela é muito determinada, mas ao mesmo tempo ela tem muito medo de falhar. E ela tem uma dificuldade muito grande, que é estruturar essas metas. Então, pensando em ajudar, em contribuir com a vida da Abigail, foi que eu fui traçando esse projeto e te convido para que você venha comigo para ir entendendo como que a gente pode ajudar a Abigail a solucionar o problema dela. Se você se identificou com a Abigail, ou se você não sabe se você tem algum tipo de afinidade com a Abigail, eu te convido para que você, junto comigo, e pensando na sua vida, vá olhando para esses pontos que eu vou te mostrar a partir de agora. Se você se identificar com algum desses pontos, e se você puder, você vai anotando. Se não, você olha com atenção, registra e pode ir comentando comigo abaixo, tá bom? Então vamos lá. Se você já acorda se sentindo desanimada, já acorda se sentindo cansada, sem vontade nem de levantar da cama, sem vontade de fazer nada, de repente, esse pode ser um sinal. Se você sente que não está mais crescendo profissionalmente, que você avançou muito na sua carreira, mas de repente você já tem alguns meses ou até anos que você não se sente mais avançando, acha que chegou no limite, mas sente que pode dar mais ou que gostaria de dar mais, talvez esse espaço aqui que a gente vai conversar seja para você. Se você não consegue conciliar sua vida profissional com a pessoal, se você é muito boa profissionalmente, mas não consegue conciliar isso com sua vida amorosa, com a sua família, com seus amigos, com a sua saúde, com o seu lazer, com o seu bem-estar, talvez também isso aqui seja para você. Se você ganha bem, supre todas as suas necessidades, do seu estilo de vida, mas ao mesmo tempo você não sabe por que você não se sente feliz, você sente como se tivesse um vazio, que você não se sente preenchida, mesmo ganhando o que você ganha, talvez isso aqui também seja para você. Se você não se sente fisicamente ou mentalmente saudável, se você não consegue ter tempo para fazer seus exercícios, se você não consegue ter tempo para descontrair, para fazer uma caminhada no fim de semana ou mesmo durante a semana, se você é aquele tipo que diz que não consegue ter 5 minutos para meditar, ou se você está sempre cansado e não consegue se distrair nem no seu tempo livre, se você sente que você está sem paciência com as pessoas que estão perto de você, que tudo te irrita, que tudo que as pessoas agem e fazem, você acha que está te ameaçando, que está te causando algum dano e você já fica logo estressado. Se até uma colher no chão está te irritando ou aquilo que você vê na televisão você já começa a chorar porque você está muito emotivo, então talvez isso também seja para você. Se o que você fazia antes te dava muito prazer, te deixava feliz, te deixava alegre, te deixava contagiante e contagiando outras pessoas, mas agora você se sente triste, você se sente infeliz, você não se sente preenchendo esse vazio que está dentro de você. Se hoje você faz e não vê sentido nisso que você está fazendo e acha que
não consegue entregar o seu melhor porque isso não está te fazendo feliz, fica aí com a gente que provavelmente isso aqui também é para você. Ou se você não ganha o quanto você gostaria de ganhar. De repente você trabalha muito, se sente feliz fazendo, mas ao mesmo tempo você olha e diz: por que será que todo mundo que trabalha com a mesma coisa do que eu, ou que tem um cargo parecido com o meu, ou que estudou às vezes até menos do que eu, consegue se sair melhor e ter maiores promoções e criar empreendimentos e ter ideias e eu continuo ganhando e fazendo a mesma coisa? E isso não supre a minha necessidade financeira, isso não supre o meu estilo de vida. Eu quero viajar, eu quero comprar coisas para mim, eu quero apoiar minha família, eu quero me vestir melhor, eu quero fazer as coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu sou muito realizada no meu trabalho, mas não ganho o quanto eu gostaria de ganhar. Então, se você marcou mais de um desses itens, ou se você percebeu que um desses itens fala com você, então segue comigo que a gente vai conversar sobre isso e no final a gente tem uma solução. Primeiro eu queria também te contar a minha história. Antes da gente entrar propriamente dito, para você saber com quem você está falando e como eu posso te ajudar, eu queria te dizer que eu trabalho desde criança. Desde os meus 6 anos de idade eu já ajudava nos negócios da família. E por incrível que pareça, eu também estudo desde os 2 anos de idade. Então, trabalhar e estudar sempre foi uma coisa que eu fiz na minha vida simultaneamente. Fiz a minha graduação em comunicação social, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, fiz uma outra graduação depois, em administração de empresas, trabalhei com produção cultural, gestão da qualidade, educação empreendedora. Depois fiz mestrado e doutorado. Fiz um intercâmbio, fui estudar em um outro país e trabalhar nesse outro país. Comecei a trabalhar com educação superior, onde eu também atuo hoje na educação superior, e publiquei alguns livros e artigos durante esses últimos anos. Mas, na verdade, você talvez esteja pensando que essa seja a minha carreira e que por isso eu estou mostrando isso para você. Mas, de verdade, nos últimos anos, principalmente no meu período do doutorado, eu fui entendendo através da minha pesquisa que isso não era tudo, que muito pelo contrário, tinha algo mais que era muito mais importante e que de verdade tinham sido os alicerces para a minha carreira, para a construção dessa linha, dessa trajetória profissional que eu tinha criado. Então eu fui percebendo o quanto a minha família foi importante para mim, eu fui percebendo o quanto que ter um companheiro, ter alguém que me apoiasse, que estivesse comigo e que me desse força para continuar também era importante. O quanto era importante estar associada a pessoas que tinham planos, objetivos e metas semelhantes às minhas, que tivessem pensamentos diferentes, mas que tivessem metas semelhantes às minhas e que ali a gente pudesse crescer e se apoiar e se ajudar e contribuir para que isso avançasse cada vez mais. Eu fui percebendo também que esses 10 anos ou mais que me dediquei ao voluntariado também tinham feito de mim uma pessoa melhor e que muito provavelmente tinha sido isso que hoje tinha despertado em mim o interesse de apoiar ainda mais pessoas. E fui percebendo também que fazer outras atividades que aparentemente não tinham nada a ver com a minha profissão, como, por exemplo, escalar, subir um vulcão e fazer outras coisas que aparentemente não tinham nada a ver com a minha profissão, que isso me ajudavam a sair da caixinha que eu tinha me colocado, que isso me ajudava a ser uma profissional melhor, a olhar o mundo por outros ângulos e a fazer diferente e a construir a minha carreira com o meu diferencial, a partir daquilo que eu era, daquilo que eu gostava, do que eram os meus talentos e as minhas habilidades. Que por um tempo eu talvez tivesse deixado adormecido e eu fui descobrindo o quanto isso era importante e o quanto era necessário resgatar isso. E foi nesse momento em que eu comecei a buscar o meu propósito e entendi que com esse trabalho o meu propósito era inspirar líderes a se conectarem com as suas paixões e suas habilidades. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque eu quero te mostrar
que é importante você amar o que você faz. E se por acaso você ainda não ama o que faz, então eu te convido a que você agora pare alguns minutinhos e pensa, o que você ama fazer? Talvez você tenha tido um pensamento relâmpago que vem na sua cabeça te dizendo alguma coisa. E talvez você tenha logo em seguida uma outra vozinha dizendo, não, mas isso é bobagem, não, isso não serve para nada. Não, mas isso não dá dinheiro, não, mas isso é só um hobby, não, mas a minha mãe ou meu pai ou a minha família ou os meus amigos acham que isso não é bacana para eu fazer. Então eu gostaria de te dizer o seguinte, essa primeira vozinha é a vozinha que você deve escutar. Essa primeira vozinha que disse, eu amo fazer isso. E tudo que vem depois, a gente vai agradecer, mas vai escutar a primeira vozinha. E se por um acaso você teve dificuldade de pensar naquilo que você ama fazer, tudo bem, faz parte do processo. É interessante também perceber que por algum momento, a gente se desconectou. E que em algum momento a gente deixou de entender o que amava fazer. Então agora esse é um bom momento para retomar esse pensamento e voltar a identificar aquilo que está dentro de você, que não está fora. É o que você veio para fazer e é o que você ama fazer. E é o que sempre você escuta, mas você não está atendendo ao seu chamado. A outra pergunta que eu queria te fazer é, o que você é bom em fazer? E aí, também, novamente, você deve ter tido uma vozinha rápida que veio na sua mente e te disse aquilo que você era bom em fazer. Mas, por outro lado, talvez tenha uma outra vozinha dizendo para você, não, você não é tão bom nisso. Não, tem outras pessoas muito melhores. Não, você sabe muito pouco disso ou você não sabe quase nada disso. E aí eu vou te dizer de novo, agradece essa vozinha e diz para ela, tudo bem, talvez eu ainda não seja esse expert, talvez eu ainda não faça isso perfeito, mas eu me interesso em fazer. Então isso já é um bom caminho. Se você tem o interesse em se tornar muito bom nisso, você tem o interesse em fazer disso algo muito bem feito, então esse já é um caminho para você. A outra pergunta que eu queria te fazer é o que você pode ser paga para fazer? E aí você deve estar dizendo, mas eu já sou paga para fazer determinada coisa. Mas eu queria te convidar a você olhar com mais atenção e pensar, será que isso que você ama fazer, ou será que isso que você faz bem, alguém pagaria por isso? E aí, de repente, você até já faz, mas você acha que não pode cobrar por isso. Ou você acha que não, ninguém vai pagar por isso que você faz. Ou você acha, pagam para os outros, mas para mim não paga. Então eu queria te convidar para você de novo agradecer essa vozinha aí que está dentro da sua cabeça dizendo que não, mas para você dar uma atenção a isso. E de verdade começar a buscar pessoas que talvez já estejam sendo pagas por isso que você tem a intenção de fazer. Ou de repente, lembrar de quantas vezes algumas pessoas chegaram para você e disseram assim, você pode me ajudar com isso? Será que você pode contribuir com isso na minha vida? Será que você pode me ajudar dessa forma? Então, são indicações de que você faz e de que as pessoas procuram você por isso. E se elas procuram você por isso, significa que você poderia ser paga por isso. E se você ainda acha que você ainda não está bom o suficiente para fazer, se você se tornar bom o suficiente, você vai poder cobrar por isso. Então, você pode ser paga para fazer isso, desde que você se qualifique ainda mais, se esse for o seu caso. Mas lembra, sempre tem aquela vozinha perfeccionista que diz para você que para você fazer e para você ganhar dinheiro com isso, você vai ter que ser sempre muito, muito, muito melhor. Então, agradece essa vozinha, mas segue entendendo que você pode começar hoje com aquilo que você tem e com aquilo que você sabe. Sempre. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é: o que o mundo precisa? O mundo precisa de muita coisa hoje em dia, não é? E a gente está aqui, cada um de nós tem uma missão e um potencial
indiscutível em relação ao mundo. E quando eu digo o mundo, a gente às vezes tende a pensar o mundo inteiro, o mundo de uma forma muito grande, né? Mas eu queria te convidar para a gente começar a olhar o mundo micro. Esse mundo que está dentro da nossa casa, esse mundo que está dentro do nosso trabalho, esse mundo que está em volta da gente, que é a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade. Esse também é o nosso mundo, né? E, por que não, o mundo macro? Antigamente, para a gente atingir pessoas do outro lado do mundo, era muito difícil. Mas hoje em dia, com a internet, eu hoje estou aqui e estou falando com pessoas do mundo inteiro. Então, hoje, as distâncias se encurtaram, a velocidade ficou maior, o tempo ficou mais curto, pelo menos essa impressão que a gente tem, né? Pela facilidade que nós temos de uso de ferramentas, de instrumentos que nos facilitam falar com pessoas do mundo inteiro. Inclusive, se você não fala a língua daquele país, você pode chegar até essas pessoas, porque hoje já existem muitas ferramentas, aplicativos, sites de tradução. Então, se alguém tiver realmente interesse no seu trabalho, ele tem como chegar até você e você chegar até alguém que você gosta, que você admira, simplesmente porque você tem as ferramentas certas para usar, né? Então, você mesmo pode pensar, será que hoje você não já leu algum livro de algum autor de outro país? Será que você não já assistiu um documentário, um filme feito em um outro país? Será que você não tem um amigo que mora fora da sua cidade? Então, isso significa que o mundo ele está bem mais perto de você do que você imagina. Então, comece a pensar como você pode contribuir com esse mundo a partir daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você tem talento para fazer. E quando a gente fala em carreira, né, a gente pensa geralmente em empresa, né? Empresas. E todas as empresas, pelo menos as grandes, as maiores e mais organizadas e as de maior sucesso, todas elas sabem exatamente qual é a sua missão. Então, às vezes, quando a gente vai falar de missão, de propósito, de valores, né, de visão de futuro, quando a gente vai falar isso no âmbito pessoal, a gente tem por pensamento rápido, né, achar que isso é uma balela, que isso é uma coisa muito inconsistente, que às vezes até tem gente que chega a achar que é autoajuda. Mas, na verdade, você é a sua grande empresa. Então, você precisa saber qual é a sua missão no mundo, assim como uma grande empresa, uma multinacional, sabe qual é a missão dela no mundo. Então, uma multinacional, ela sabe qual é a visão dela no mundo. E por que você, enquanto empresa, a sua maior empresa, o seu maior ativo, você não sabe qual é a sua visão no mundo? Então, eu convido você a pensar, a entender qual é essa sua missão no mundo, qual é o seu papel no mundo, por que você está aqui. E a entender que esse seu propósito é o que vai te nortear, é nortear o teu cérebro. E isso não é autoajuda, isso é neurociência, é você dar indicação para o teu cérebro exatamente para onde ele deve ir, para que ele possa cumprir isso de forma mais rápida. E eu confesso para você que eu também demorei a entender isso, mas quando eu entendi, fez todo sentido e me fez ter vontade de compartilhar isso com o maior número de pessoas. E foi aí que eu comecei a pensar nisso e a trabalhar nisso dentro da universidade onde eu atuo. E fiz isso com as minhas alunas. E aí eu queria te convidar para você ler junto comigo o depoimento da Rebeca, de 21 anos, que mora em Manaus. Ela disse que ela estava perdida e sem rumo na vida e que o conteúdo que eu ofereci, né, me ajudou muito a ela a ver novos caminhos. Que antes ela não estava fazendo o que faz hoje, que é se preparar financeiramente e se preparar, inclusive, através dos seus estudos, para fazer o que realmente ela queria fazer. Que agora ela se sente mais preparada e com os objetivos mais concretos para continuar. E é interessante, né, porque é uma pessoa que trabalha, que estuda, mas que ao mesmo tempo, através da fala dela e do que eu a conheci, a gente percebe que ela queria uma coisa, mas ela estava indo em direção a outra coisa.
E tudo porque ela não estava tendo o acompanhamento correto, porque ela não sabia traçar estratégias, metas, né? Porque ela não sabia qual era a missão dela no mundo. Então, por tudo isso, ela estava desperdiçando energia com outras coisas que para ela não era de verdade aquilo que ela queria. E mais lá na frente, muito provavelmente, ela ia se sentir ainda mais frustrada, porque ela ia achar que ela não tinha capacidade de fazer. E, na verdade, ela demonstrou que ela tinha capacidade de fazer. O que ela não tinha era planos bem definidos e não tinha o apoio necessário para que ela atingisse os objetivos dela. A mesma coisa foi com a Ana, né? Ela disse que abriu muito a mente dela, que ajudou a ver que era possível o sonho dela. E uma coisa que eu achei super interessante é ela dizer que dava para sonhar mesmo com o pé no chão. Então, às vezes a gente acha que sonhar é para quem é lunático, sonhar é para quem não sabe executar, né? E eu já ouvi, inclusive, pessoas que dizem assim, eu não sonho, eu realizo, né? E quem disse que a gente não pode sonhar e realizar, né? E eu penso que foi isso que a Ana trouxe, né? Que dá para sonhar, que dá para ter metas, que dá para ousar nessas metas, que dá para ver muito além daquilo que a gente está fazendo hoje, mas com o pé no chão, indo um passo de cada vez, traçando bem esses objetivos e entendendo que a carreira ela é um processo a longo prazo, que a carreira não é algo que você faz de um dia para o outro num passo de mágica, num estalar de dedos, mas que a gente pode sim, né, avançar nisso, traçando estratégias e encurtar esse tempo. Já que esse tempo ele é longo, a gente pode trabalhar de forma correta para encurtar esse tempo, né? E foi por isso que eu comecei a pensar em como que eu podia trazer isso que eu estava fazendo na universidade, que tinha apoiado muitas pessoas, para a sociedade, porque nem todo mundo podia ter aula comigo, nem todo mundo podia estar lá naquele horário, nem todo mundo estava em Manaus, nem todo mundo estava dentro da universidade. E eu comecei a entender, como eu falei para vocês, que o mundo era bem maior do que o espaço onde eu estava, que eu podia começar onde eu estava, com o que eu tinha, mas que eu queria alcançar mais pessoas, porque eu queria apoiar mais pessoas a trabalharem os seus dons, os seus talentos, onde quer que eles estivessem. E aí foi que eu desenvolvi um projeto, que é esse projeto chamado Mais 4, de propósito e carreira, com o objetivo de desenvolver a carreira dando significado e propósito, de forma que essas pessoas que participem comigo, que de verdade são apenas 4 pessoas, é um trabalho super individualizado e diferenciado para cada um a partir do seu objetivo, que essas pessoas sejam capazes de redesenharem seus planos profissionais de acordo com seus talentos, habilidades e valores, observando também, claro, as demandas da sociedade. Então, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, mas é também aquilo que as pessoas pagariam para mim, para eu fazer, e que a sociedade demanda e precisa para se tornar um mundo muito melhor. Por isso que eu pensei nesse projeto com uma transformação que possa acelerar essa carreira que é a longo prazo. Então, eu proponho a você que através desse processo de transformação, a gente consiga desenvolver 1 ano da sua carreira em 3 meses, usando as técnicas certas, as ferramentas adequadas, com o acompanhamento que você precisa e entendendo que você é o protagonista, que você, se você estiver disposto, você vai conseguir a partir do que a gente vai entregar aqui para você ao longo de 3 meses. E que depois você é capaz de você seguir sozinho e caminhar com as próprias pernas. Que esse é o objetivo, que você se torne o protagonista da sua história, da sua carreira. O conteúdo que a gente propõe é identificar o propósito pessoal e de carreira, identificar talentos, habilidades e atitudes, valores, identificar pessoas que já fazem ou fizeram aquilo que você faz e entender que você não vai copiá-las, mas você vai modelar aquilo que ela faz de melhor, adequando ao que você tem de melhor e criando o seu próprio eu diferenciado. Vamos trabalhar planos, metas, estratégias para obtenção de resultados e, sobretudo, a execução. Então, aqui eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Aqui eu só quero comigo pessoas que realmente estão dispostas a executar. Pessoas que estão dispostas a colocar a mão na massa e a fazer.
a arregaçar as mangas e se propor em 3 meses avançar 1 ano na sua carreira. Por que eu digo isso? Porque não é um espaço para teoria, é um espaço que a gente vai usar da teoria para colocar em prática, para que a gente possa avançar esses 3 meses em 1 ano. E para isso é um trabalho em conjunto. Então, se você está disposto, vem comigo até o final. Mas se você entende que não, esse ainda não é o seu momento, que você ainda não está pronto para colocar a mão na massa, que você ainda tem medo de sair do seu espaço, da sua zona de conforto, ou do trabalho onde você está, ou daquilo que você faz que não te deixa feliz, então isso aqui ainda não é para você. Pode ser que num outro momento seja, mas de verdade eu quero comigo pessoas que estejam dispostas a arregaçar as mangas, a trabalhar e a fazer acontecer esse 1 ano em 3 meses, porque eu vou estar disposta a entregar o meu melhor. Mas eu preciso de pessoas que junto comigo queiram de verdade ir para frente, sabe? Eu fiz um processo de desenvolvimento pessoal e a minha treinadora, né, a minha facilitadora, ao final ela disse para mim: Anne, você conseguiu porque você realmente queria. E aí, naquele momento em que ela falou, eu rapidamente pensei, claro que eu queria, eu paguei por ele, né? E aí, sem que eu dissesse isso de forma verbal, ela externalizou, né? Ela disse, porque tem pessoas que fazem, tem pessoas que pagam, mas que ao mesmo tempo não estão dispostas a fazer, né? Então, não tem o resultado. E para você ter o resultado, você precisa estar disposto a fazer, você precisa estar no momento certo de fazer. Então eu te convido, se você realmente não aguenta mais e quer mudar e quer tomar um outro rumo e quer encontrar um caminho para você avançar e avançar mais rápido, eu te convido a vir comigo. Eu já passei por várias situações na minha carreira, eu já tive momentos em que eu já não sabia mais para onde ir, que eu tinha evoluído, mas eu já não sabia mais para onde ir. Teve momentos em que eu me questionei se o que eu estava fazendo era certo, se realmente aquilo ainda estava de acordo comigo. E eu confesso para vocês que por muitas vezes, como eu estava sozinha, eu demorava muito para encontrar as soluções. E eu percebi que encontrando as pessoas certas e tendo o apoio certo, isso era muito mais rápido. Então, se você estiver disposto, continua comigo. O que você pode esperar desse projeto? Uma mentoria individual, acompanhamento via videoconferência, 1 hora. São 2 encontros quinzenais a cada mês. Tem 2 encontros quinzenais via videoconferência. E no total são 3 meses. Cada mês nós temos 2 encontros. A gente vai disponibilizar também materiais de estudo gravados em plataforma da Hotmart, artigos de apoio disponíveis, sugestões de livros e filmes durante todo o processo. E uma outra coisa, você começa a entrar e a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão em busca do mesmo que você, de se conectar com seus talentos, suas habilidades, suas paixões, de entregar o seu melhor para o mundo. E, sobretudo, vai ter como conversar pessoalmente comigo e ir tirando suas dúvidas nesses encontros que são individuais, que são pessoais. Então, você não precisa ter receio, por exemplo, de falar da sua carreira, falar da sua vida, falar das suas emoções, expressar suas emoções, porque só vai ser eu e você. Então, a gente tem como fazer um acompanhamento entendendo exatamente qual é o seu momento de vida, o estágio em que você está, aquilo que você almeja, qual é o seu estilo de vida, o que você quer para você hoje, mas também o que você quer a longo prazo. A gente pensar que a gente pode atuar no hoje, sendo presente no hoje, mas planejando e atuando para plantar a semente para o que vem no amanhã. Então, nesse primeiro mês, a gente tem 2 encontros quinzenais de 60 minutos, 1 hora, como eu falei para vocês. E o primeiro encontro nós intitulamos de O Chamado. Por que o chamado?
porque a gente já tem esse chamado pessoal. Se você está aqui comigo até agora, é porque você tem um chamado pessoal. Essa vozinha que às vezes você nega, né? E a gente tende a negá-la. Então, nesse chamado pessoal, é que você vai, nesse primeiro momento, atender e vai começar a dar ouvido a essa vozinha que te fala todos os dias que você precisa mudar, que você pode dar mais, que você precisa seguir sua paixão, que você precisa seguir sua habilidade, que você precisa ter melhores objetivos, traçar suas metas. Então, esse chamado pessoal a gente vai atender nesse primeiro encontro. No segundo encontro, nós chamamos de encontro com o mentor. É onde a gente vai começar a entender quem são esses nossos aliados, entender quais são as estratégias que a gente vai traçar e começar a entender esse projeto de uma forma mais visual. Por isso a gente vai fazer também o nosso canvas pessoal, uma espécie de fotografia para a gente poder olhar aquilo que a gente quer de uma forma mais completa e simples. No segundo encontro, no segundo mês, nós temos mais 2 encontros de 60 minutos também. O primeiro encontro e o segundo encontro nós chamamos de A Caverna. É onde a gente vai entrar mais profundo, é onde a gente vai olhar para a nossa história, vai reescrever essa história, identificando e ressignificando crenças que talvez não sejam tão fortalecedoras, mas também fortalecer essas que a gente já tem, que são poderosas e que estão dentro da gente. A gente vai identificar pessoas que fazem aquilo que a gente gostaria de fazer e que têm sucesso nisso, e identificar que pontos são esses que são importantes. A gente vai olhar para os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Vamos ver oportunidades e ameaças dentro dessa nossa carreira. E vamos atualizar o canvas pessoal, porque nesse segundo mês você já não vai ser mais o mesmo do primeiro mês de quem começou, né? Você já vai ter avançado. E, obviamente, esse canvas, essa fotografia do seu processo, ela precisa ser revista, porque já você não é mais a mesma pessoa. Quando a gente faz um processo, por exemplo, de emagrecimento, a gente, no início, tira uma foto, certo? E aí, passado um mês, a gente tira uma outra foto, não é isso? E passado mais um mês, a gente tira uma outra foto, não é isso? Então, por quê? Porque a gente vai mudando e os objetivos vão mudando também. Da mesma forma, aqui, a gente vai olhando essa fotografia da nossa vida, da nossa carreira, das pessoas que a gente iniciou como aliado, e de repente surgem coisas, porque a gente agora está focado, está olhando para a direção certa, a gente começa a ver coisas que a gente não via, pessoas que a gente não conhecia, descobrir livros, descobrir vídeos, descobrir alternativas que no início pareciam impossíveis e que agora começam a fazer sentido porque você começa a olhar na direção certa e trabalhar isso. No terceiro mês, nós temos os 2 últimos encontros, que nós chamamos de recompensa. É onde você vai conseguir traçar o seu propósito, onde você vai identificar o seu canvas pessoal e, sobretudo, onde você vai mensurar os seus resultados. Novamente, eu quero dizer para vocês, só vem comigo aquele que estiver disposto a mudar. Só vem comigo aquele que estiver disposto a fazer diferente, a olhar na direção certa. E por isso, a gente ao final vai mensurar os resultados, para ver o quanto que você conseguiu atingir do que você traçou e o quanto ainda vai ficar para você seguir, se organizando, usando as ferramentas que você aprendeu para os passos seguintes que você vai conseguir dar sozinho, porque a ideia aqui é que você seja o protagonista da sua vida e da sua carreira. Então, na prática, o que você vai aprender? E eu estou falando de novo, é na prática, não é na teoria. Você vai aprender fazendo. Fazendo comigo que já fiz tudo isso, que faço tudo isso, e junto comigo você vai executar essas coisas para você também ter isso no seu dia a dia. Então, você vai conhecer os seus pontos fortes e fracos, entender seus objetivos, definir estratégias e metas, fazer uma releitura da sua história de vida, identificar o seu propósito e aprender a usar ferramentas de autonomia e protagonismo. Mais uma vez, eu vou te lembrar. Se você se sente desanimado,
se você não está crescendo profissionalmente, se não está conseguindo conciliar sua vida pessoal com a vida profissional. E, de novo, eu volto a te dizer, antes eu achava que para eu crescer profissionalmente, eu precisava anular todas as outras áreas da minha vida. E, na verdade, eu descobri que se eu não encontrasse um equilíbrio, de nada ia adiantar eu me desenvolver profissionalmente. Então, se você não está conseguindo conciliar, se você ganha bem, mas não se sente feliz, se você está sempre cansado e não se distrai nem no seu tempo livre, se você não ganha o quanto você gostaria, se você antes fazia e te dava prazer, mas agora já não te dá mais, eu te convido a vir comigo e a pensar o quanto custaria você não fazer isso, né? O quanto custaria você não ter uma pessoa para te apoiar, o quanto custaria você não olhar com atenção para suas metas, o quanto custaria você não atender o seu chamado pessoal, o quanto custaria você continuar na vida em que você está hoje, né? Ontem eu conversei com uma pessoa e eu perguntei para ele assim, ele estava querendo mudar de emprego, mas estava com receio de mudar de emprego. E aí eu perguntei para ele se ele se projetando daqui a 2, 5 e 10 anos, se ele continuava se vendo naquele mesmo lugar que ele estava hoje e como ele se via se ele estivesse nesse outro lugar que ele estava pensando em ir trabalhar. E aí ele disse, nesse lugar que eu tô hoje, em 2 anos eu aguento, 5 anos eu tô surtando, 10 anos eu tô correndo nu na rua. E ele falou brincando, né? Mas isso demonstra que ele já está no limite dele. 2 anos é muito pouco, né? Para uma carreira. Então, para quem tem o objetivo de seguir na carreira por um longo tempo, que é o caso dele, que não tem como objetivo mudar de carreira e sim seguir na carreira e crescer na carreira, isso é um sinal de que se ele continuar no ritmo que ele está, no lugar onde ele está, uma hora o corpo dele vai dizer chega, a mente dele vai dizer chega e ele não vai conseguir cumprir a missão dele no mundo. E aí eu queria te mostrar mais 2 depoimentos. Da Roberta, 19 anos, ela disse que a professora Anne se destaca com o seu modo de ensino, ela é uma boa profissional e tira de nós o melhor que temos, e que antes de estudar com ela, no meu caso, eu não enxergava. Então, isso é muito comum, né? Todo mundo tem pontos muito fortes, mas se a gente só tende a olhar para os pontos fracos e não dá atenção para os pontos fortes, é como querer que um peixe voe, né? E o peixe, ele nasceu para nadar, ele não nasceu para voar. Então, não adianta ele querer voar, ele tem que focar naquilo que ele é bom, que é em nadar. E é muito bom ouvir, né, que ela conseguiu isso. Olhar para aquilo que ela tem de melhor e enxergar isso e usar isso a favor dela, né? E a Ana, de 20 anos, de Manaus, também diz, a aula é incrível, a senhora faz com que os alunos se sintam capazes de realizar seus sonhos. Vou ficar com ciúme desses próximos alunos aí. A senhora tem que gostar mais da gente, ok? Sendo brutalmente honesta. Você é uma figura inspiradora e espero que continue inspirando muitos alunos através desta e outras disciplinas. E aí, gente, quando eu leio algo como isso, eu penso, eu estou cumprindo o meu propósito. Com essas meninas eu cumpri o meu propósito. Com essas jovens mulheres eu cumpri o meu propósito. Mas, de verdade, eu sinto o meu chamado pessoal, a vozinha que eu escuto, é para que eu possa alcançar muitas outras mulheres, muitas outras jovens, muitas outras pessoas que estão no mundo e que também precisam olhar com mais atenção para os seus talentos, para as suas habilidades e para as suas paixões. Então, se isso faz sentido para você, eu convido você a vir comigo. A gente vai estar até domingo com as inscrições abertas. Então, são poucos dias, são apenas 4 pessoas que eu vou atender. Eu não vou atender mais do que 4 pessoas. É um atendimento individual, com material, com comunidade, com um atendimento individualizado para você, de acordo com as suas necessidades. Esses são os valores, mas de verdade, o que eu gostaria mesmo que você olhasse era o quanto custa não fazer, né? Porque às vezes a gente fica dando atenção para o quanto custa fazer
mas esquece de pensar no quanto custa não fazer. E quando eu digo quanto custa não fazer, eu digo custa não fazer não só para você, mas o quanto isso pode impactar na sua família, nos seus amigos, na sociedade e no mundo em que você vive. Então, se isso fizer sentido para você, tá aí o link para você se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem pelo WhatsApp e falar diretamente comigo que a gente tira suas dúvidas, tá bom? Um super abraço e até mais. Espero contar com você, que você seja uma dessas 4 pessoas que vão mudar a sua história e ser protagonista da sua carreira. Um forte abraço.